Oi, gente! Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais uma Crônica da Moda. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre as eras da Gucci, que foi um tema super pedido pelo pessoal lá no Instagram e claro que eu não ia deixar de atender um pedido de vocês. Inclusive, se você ainda não segue o Crônicas da Moda nas redes sociais, no Instagram e no TikTok, não sabe o que é que tá perdendo, viu? Lá tem muito conteúdo bacana sobre moda, os últimos acontecimentos, história da moda, dicas de filmes, séries que eu tenho certeza que você vai amar. Então, segue lá. Nas eras da Gucci, nós vamos passar por todos os diretores criativos que já estiveram na Gucci. Não são tantos como quando a gente viu as eras da Dior, que foram muitos, mas eu te garanto que essa história aqui é bem movimentada. Afinal, é a Gucci, né? Com todos os altos e baixos escândalos que ela tem em sua história até se tornar a marca que é hoje. É uma verdadeira montanha-russa. Então pode se preparar porque a fofoca hoje é boa. Antes de começar, já vou te pedir para deixar seu like aqui embaixo nesse vídeo, porque isso me ajuda muito a continuar aqui no YouTube contando as crônicas da moda para você. E se você ainda não é inscrito no canal, é só clicar nessa bolinha aqui, ó, se inscreve e ativa o sininho também para receber a notificação toda vez que eu colocar vídeo novo por aqui. A Gucci, ela nasceu em 1921, não como empresa de moda, mas como empresa que fabricava acessórios de luxo em couro, malas, bolsas, depois vieram os mocassins, lenços até, mas nada de vestuário. Portanto, durante muito tempo a Gucci não teve um diretor criativo, né? As peças icônicas da Gucci, como a bolsa bambu, que é de 1947, a bolsa Robo, que nos anos 60 vai virar a bolsa Jack, e tantos outros, foram criados pelos próprios membros da família Gucci, né? E a empresa era comandada pelos três irmãos Aldo, Rodolfo e Vasco. A primeira vez que apareceram roupas Gucci foi em 1968, na inauguração da loja da Rodeo Drive em Los Angeles. No ano seguinte, em 69, a Gucci lançou uma linha de roupas propriamente dita, que eram roupas assim mais esportivas, mais casuais. Nos anos 70, um dos membros da terceira geração da família, o Paulo Gucci, que era filho do Aldo, assumiu ali a direção criativa das roupas, da linha de prêt-à-porter, mas não deu muito certo porque o Paulo era meio confuso. Então, assim, ele logo pulou fora. A primeira era da Gucci inicia com a contratação do seu primeiro diretor criativo, que foi Luciano Soprani, em 1982. Ele foi contratado por Maurizio Gucci, também da terceira geração dos Gucci, filho do Rodolfo, que na época tinha 50% das ações da empresa. Nos anos 80, gente, a moda italiana estava crescendo muito, né? Marcas como Armani, como Versace, que eu já contei a história aqui das duas para vocês, começavam a despontar, a ganhar destaque no mercado. E as marcas mais antigas de acessórios, como a Fendi, a Prada, que estavam ali na mesma linha da Gucci, também já começavam a se atualizar, a entrar no mercado de moda, de prêt-à-porter, roubando uma fatia do mercado importante que era da Gucci. Luciano Soprani apresentou sua primeira coleção para Gucci em Milão em 82 e fez um bom sucesso comercial, até porque era uma novidade, e a Gucci foi até bem elogiada pela imprensa de moda por estar se atualizando, se reinventando, enfim. Mas logo ficou claro que a marca não tinha capacidade interna suficiente para produzir roupas, né? Porque é um esquema, uma logística completamente diferente de produzir bolsa, sapato e acessórios, né? Então a alternativa que eles tinham era terceirizar esse serviço, né? Contratar outras empresas que fizessem as roupas. Com isso, Maurizio se desiludiu com a moda, ele achava que esse não era o caminho para a Gucci, que a Gucci tinha que ter uma linha de vestuário mais assim secundária e focar no que eles sabiam fazer, que eram os produtos de couro, as bolsas, os sapatos, as malas, etc. O Luciano Soprani vai embora, mas logo ali no final dos anos 80, os olhos do Maurizio começam a brilhar para outra pessoa e essa sim vai iniciar uma grande era revolucionária na Gucci. Em 1989, Dawn Mello chega como diretora de criação na Gucci. Ela não era estilista, apesar de ter muito conhecimento nessa área, mas era uma exímia mulher de negócios e visionária. Ela era americana e antes de trabalhar para a Gucci, ela era presidente da Bergdorf Goodman, uma tradicionalíssima loja de departamentos de luxo lá de Nova York, fundada em 1901. Ela virou assim famosa no mundo do varejo americano depois de ressuscitar a Bergdorf Goodman, né, que já estava bem esquecida. Ela colocou a loja, a marca no páreo de novo e o Maurizio queria que ela fizesse o mesmo pela Gucci.
Porque, inclusive, nesse período a marca já começava a dar seus primeiros sinais de pane no sistema. Os anos de irresponsabilidade fiscal, sem pagar imposto, as finanças super bagunçadas, eles misturavam o dinheiro da marca com dinheiro para coisas pessoais, né? E também as brigas familiares, que não foram poucas, afetaram drasticamente tanto a gestão, a parte interna da Gucci, como também a sua imagem, né? A marca estava completamente desgastada, com uma visão péssima assim do consumidor, da imprensa de moda. Ninguém queria usar Gucci. E pra saber essa treta completa, você tem que conferir o meu vídeo sobre a história da Gucci aqui no canal, porque eu te garanto, é daqueles de você fazer uma bela pipoca de cinema, sentar e assistir, porque tem babado cabeludíssimo. Bom, a princípio, Dawn Mello não queria ir pra Gucci. Ela tinha trabalhado muito duro para conquistar o posto dela na Bergdorf Goodman e agora ela tinha um belíssimo escritório com vista para o Central Park, um excelente salário, ela não estava a fim de abrir mão de tudo isso. Mas ela foi seduzida ali pelas palavras do Maurizio, que realmente, não há como negar, tinha uma lábia e tanto, e acabou topando o desafio. Ela se mudou para Milão em outubro de 1989 para ser a nova diretora de criação da Gucci, com o dobro do salário e um pacote de benefícios que incluíam apartamentos de luxo em Milão e Nova York, voos de Concorde para lá e para cá e um motorista e um carro particular. Tudo isso custando mais de $1 milhão. Os Gucci não eram muito bons de fazer conta, não. Bom, mas o fato é que a mudança de Dawn Mello para Gucci representou um marco importante ali que aconteceu entre o final dos anos 80 e o início dos 90, que foi quando essas grifes de luxo europeias, né, antigas, quando esses estilistas europeus começaram a olhar para os Estados Unidos e para a Inglaterra em busca de novos talentos na área do designer. Foi a época que John Galliano foi para Dior, que o Alexander McQueen foi para Givenchy e que o Tom Ford veio para Gucci. Mas calma que eu vou chegar na era dele. Dawn reformulou vários produtos da Gucci, incluindo a bolsa bambu, que ela fez num formato um pouco mais ergonômico, colocou a alça comprida para poder traspassar, também o mocassim ela fez algumas mudanças, e apesar dessas reformulações terem surtido efeito bom comercialmente, muito legal, mas ela estava certa de que ela não ia conseguir sustentar aquela nova imagem da Gucci sem ter roupas, que a moda era um setor importante para a Gucci se inserir o prêt-à-porter. Como ela mesmo disse, é difícil criar uma imagem usando apenas uma bolsa e um sapato. Você precisa roupa, que inclusive é o que compõe, é o que mais aparece. E foi aí que ela deu a sua tacada de mestre, mesmo sem saber. Ela contratou o Tom Ford. A era Tom Ford, gente, é a grande era da Gucci. É quando tudo vai mudar, o jogo vai virar, mas não sem muito perrengue e muito drama. No vídeo da semana passada eu contei a história dele pra vocês, que é fascinante. Ele é um gênio não só da moda, mas de várias outras áreas do cinema, da publicidade. Então super aconselho que vocês assistam o vídeo dele, porque é incrível, vocês vão babar pelo Tom Ford. Bom, Tom Ford é americano, nascido no Texas, e em 1990 ele decidiu se mudar para Milão porque ele queria aperfeiçoar os conhecimentos dele em moda, em arte, estudar mais essa área e tal. Ele já tinha trabalhado em outras marcas de moda nos Estados Unidos, já tinha até estagiado na Chloé, que é francesa. Então, quando ele se mudou para Milão, ele começou a ativar uns contatos lá, umas amizades, para ver se rolava um trabalho. Ele ligou logo pro seu amigo Richard Lamberstone, que era assistente de Dawn Mello na Gucci, e falou: pô, brother, e aí? Não rola não um casezinho aí, uma indicação, um trabalho para mim na Gucci, adorar e tal. E o Richard falou dele para Dawn Mello, até porque o Tom Ford e a Dawn Mello eles já tinham se encontrado pontualmente em alguns momentos. Eles sabiam quem eram um ao outro. Mas a Dawn falou que não, ela não gostava de misturar amizade com trabalho, melhor não. Mas o fato é que ele conseguiu que o Tom Ford e a Dawn Mello almoçassem juntos, e aí ela concedeu um projeto teste para o Tom Ford fazer, e ela amou o que ele fez e ela não resistiu, abriu uma sessão na sua regra e contratou ele. O primeiro desfile do Tom Ford já foi assim um estouro. Ele misturou uma estética retrô, vintage, que lembra, né, a tradição da Gucci, mas com muito sex appeal, uma coisa muito sensual. Então ele criou uma coleção extremamente moderna e apelativa. E ali é que a imagem da Gucci como marca careta começou a mudar. Mas internamente as coisas não iam nada bem. Só pra vocês terem ideia, um ano depois o Tom Ford já estava pensando em se demitir. Maurizio Gucci estava travando uma batalha interna pelo controle da marca com a Investcorp, que era o grupo empresarial que detinha os outros 50% das ações. Muita gente tinha sido demitida. O Tom Ford era o único estilista criando para 11 linhas de produtos da Gucci.
incluindo sapatos, bolsas, malas, acessórios, presentes, linha de vestuário feminina, linha de vestuário masculina. Era ele e uns poucos assistentes que tinham sobrado. Além disso tudo, ele tinha muito medo que essas confusões internas da Gucci viessem de alguma forma macular a imagem dele. Afinal, ele não era um estilista conhecido ainda. Ele estava praticamente iniciando ali sua carreira numa marca grande, mais robusta. Então ele tinha muito medo que a imagem dele ficasse marcada por esse insucesso da Gucci. E aí ele começou a procurar outros lugares, dentre eles a Valentino, né? Ele foi, inclusive, até Roma, conheceu o ateliê da Valentino, fez as entrevistas e tal. E a Valentino, naquela época, não era nem de longe a Valentino que é hoje, né? Era uma marca já de muito tempo, inclusive tem a história da Valentino aqui no canal também. Mas era uma marca que ela estava, assim, no momento frio. Não era uma marca que estava super em alta, como está hoje, por exemplo. Mas, ainda assim, a Valentino era uma marca super importante, tradicional e de moda, né? Que fez moda desde sempre. Então, de repente, podia ser o lugar certo para o Tom Ford ficar. E não na Gucci, que ele tinha que ficar ali lutando para fazer as coleções. No fim, ele acabou optando por não sair da Gucci para não deixar a dar um melo na mão. Eles tinham ficado muito próximos, trabalhando juntos, né? Desenvolveram uma amizade grande e ele se sentia, de certa forma, uma dívida com ela, né? Porque ela deu uma oportunidade para ele, né? Ela mostrou que ele podia fazer mais e tal. E ele não podia agora abandonar ela, né? Enfim, deixar ela lá com o problema para resolver. Bom, a Gucci passou por várias mudanças internas no início dos anos 90, incluindo o afastamento total do Maurizio Gucci, depois teve o seu fim trágico, enfim, etc., que maculou muito a imagem da marca também. Trouxeram como novo CEO o Domenico De Sole, que era o advogado da Gucci, da família Gucci de longa data, né? Um excelente gestor financeiro. E aí a Dawn Mello também saiu, voltou para os Estados Unidos e o Tom Ford virou o diretor criativo da Gucci em 94. E foi aí que ele percebeu, que ele notou que pela primeira vez na vida ele tinha liberdade total para criar com os produtos de uma marca de luxo. Uma marca de luxo manchada? Em baixa? Sim. Mas ainda assim, uma marca de luxo. No livro Casa Gucci, que inspirou o filme, né, tem entrevistas com várias pessoas, né, que enfim participaram da história da Gucci, principalmente desse momento turbulento nos anos 90, e óbvio tem muitas entrevistas com Tom Ford. E sobre esse momento específico, quando ele virou diretor criativo, olha o que ele falou. Ninguém se preocupava com o que o produto seria. O negócio estava tão mal que ninguém pensava na comercialização. Eu tinha carta branca, ou seja, tava tipo assim, tá tão ruim que não tem como ficar pior, então cria o que você quiser. E aí, ele deitou e rolou. Como ele já tinha um estilo muito sexualizado, assim, ele não teve medo de jogar isso na passarela. Ele criou looks cada vez mais ousados, como isso aqui, um fio dental com o GG da Gucci. As campanhas publicitárias eram super provocativas, hiper sexualizadas. E claro que ele também criou várias peças hits de venda, mini mochila, tamanco, que eram coisas assim que vendiam feito água. E assim como o Dawn Mello fez com ele lá em 1990, em 2002 o Tom Ford atirou no que viu e matou no que não viu, quando contratou o jovem Alessandro Michele para integrar o time de criação de acessórios da Gucci. Daqui a pouco vamos chegar na era dele. A Gucci se tornou um grupo grande e poderoso, adquirindo outras marcas de luxo, como a Yves Saint Laurent e a Bottega Veneta. No início dos anos 2000, o grupo Gucci foi comprado pelo magnata do setor de luxo, François Pinault, que na época era dono do grupo Pinault Printemps Rodot, e depois se tornou o grupo Kering, né, que é o que a gente conhece hoje. E a partir daí, o Domenico De Sole e o Tom Ford deixam a Gucci. E aí entramos numa nova era. Para substituir o Tom Ford, o François Pinault queria um nome desconhecido, para não ofuscar o nome Gucci, já que o Tom Ford era um desconhecido quando entrou na Gucci, mas depois o nome dele ficou muito maior, do mesmo tamanho que a marca, né? E aí ele optou por dar o cargo para Frida Giannini, que já estava na Gucci há algum tempo, já trabalhava com Tom Ford, conhecia todos os processos e tal, massa. Uma das primeiras ações dela foi ressuscitar a estampa Flora, que tinha sido criada lá nos anos 60 para a Princesa Grace Kelly, essa história maravilhosa. E ela colocou a estampa em várias bolsas, nos mocassins, em várias coisas, que era uma ideia que ela já tinha proposto para o Tom Ford várias vezes e ele sempre negava, até porque ele odiava essa estampa. Inclusive, sobre isso tem uma curiosidade e também com um spoiler. No filme Casa Gucci, tem uma cena em que o Paulo Gucci, que é interpretado pelo Jared Leto, chega para falar com o Rodolfo Gucci, que foi o cara que criou o lenço Flora, o tio dele, e aí eles conversam e tal, e depois o Rodolfo sai de cena e o Paulo pega o lenço Flora, taca no chão, pisoteia e urina no lenço.
Na época que o filme foi lançado, o Tom Ford escreveu para uma importante revista americana uma crítica sobre o filme, já que, inclusive, ele também está no filme, não ele propriamente dito, mas uma pessoa interpretando ele mais jovem quando entrou na Gucci, ele viveu tudo aquilo. E olha o que ele disse sobre essa cena específica. No entanto, Jared Leto, como Paulo, tem algumas das melhores falas do filme e consegue mijar no famoso lenço Gucci Flora, criado para a princesa Grace. Eu fiquei com ciúmes disso. Era algo que eu sempre quis fazer, pois constantemente me pediam para tentar reviver aquele lenço. Aquele maldito lenço, perdão, só pra vocês terem ideia de como ele odiava essa peça. Bom, voltando. Frida Giannini na direção criativa e o François Pinault contratou o Patrizio Di Marco para ser o novo CEO da Gucci. E aí ele apresentou todo um planejamento e tal, e ele tinha certas ressalvas com o que Frida estava criando. Ele não gostava muito, tinha alguns pontos ali que ele queria mudar. Mas, ironicamente, os dois trabalhando juntos ali na Gucci, eles se apaixonaram, tiveram filhinhos e se casaram em 2015. Ela, inclusive, usando um vestido Valentina, mas também nessa época ela já estava fora da Gucci. Porém, infelizmente, as dúvidas de Di Marco sobre o talento da sua amada Frida se provaram verdadeiras. Apesar da coleção dela Flora ter sido um sucesso comercial, ela não conseguia impressionar a imprensa de moda. Era assim... Não é que o desfile era ruim não era, mas também não era maravilhoso, uma apoteose, oh meu Deus. A Gucci estava fria, estava assim numa constante. E embora a Gucci na época respondesse por quase um terço do faturamento do grupo Kering, as outras marcas como Yves Saint Laurent e Bottega Veneta já estavam ultrapassando o crescimento da Gucci. E aí a solução foi o quê? Tira a Frida Giannini e tira também o Patrizio Di Marco, que foi acompanhando a esposa. Isso aconteceu em dezembro de 2014. E aí chegou a vez dele, o Alessandro Michele. Inclusive, tem vídeo aqui no canal contando a história dele, tá? Alessandro Michele era italiano, de Roma, como eu falei, foi contratado pelo Tom Ford em 2002, entrou na Gucci, também foi assistente da Frida Giannini no período dela, e nessa época ele transitou por todas as áreas da Gucci, então ele conhecia muito bem tudo como funcionava ali dentro. Bom, agora a Gucci tinha um novo CEO, que era o Marco Bizzarri, que se não me engano é ele que tá lá até hoje, e aí ele começou a conversar com o Alessandro Michele para saber como eram as coisas da Gucci e tal, etc. Ao mesmo tempo que ele ia à caça de um novo diretor criativo, porque ele não estava pensando em dar esse cargo pro Michele. O fato é que a Gucci precisava de alguém que tornasse ela uma marca falada novamente, uma marca quente, descolada, cool, já que a moda de Frida Giannini não tinha ido muito longe. E aí, durante as conversas com o Alessandro Michele, o Marco Bizzarri realmente viu que ele tinha muitas ideias, ele tinha inclusive uma clareza muito grande na cabeça dele sobre o que a Gucci deveria ser, né, qual seria o caminho para o sucesso e tal. Então ele deu um teste, né? O primeiro teste de Alessandro Michele veio em dezembro de 2014, quando ele teve apenas 5 dias para criar uma coleção masculina que viria a ser desfilada em janeiro de 2015. Trazendo uma estética vintage com a pegada genderless, o Michele já deixou bem claro como seria ali a sua era na Gucci. Ele trouxe uma coleção masculina, mas envolvendo homens com blusa de renda, com laço, com echarpes, né? Trazendo essa mistura de elementos que normalmente são associados ao feminino, mas para moda masculina. E com o sucesso dessa coleção, ele logo foi nomeado como novo diretor criativo. A grande marca da era de Alessandro Michele na Gucci foi essa fluidez entre os gêneros, essa brincadeira que ele fazia. Então na coleção ele podia colocar um terno, por exemplo, mas com estampa floral, bem miudinha, bem delicada, que é uma coisa mais associada ao feminino. Colocava homens com transparência, com blusas transparentes, né? E também ele brincava muito com os anos 70, porque assim, os desfiles dele eram um caldeirão de referência. Você tinha referência de tudo, de todas as épocas, de livros, de filmes, de música, etc. Várias coisas, mas assim, uma que sempre aparecia não só nos desfiles, mas também nas campanhas publicitárias da Gucci eram os anos 70, sabe? Tava sempre lá e de uma forma completamente não convencional. Não era os anos 70, uhul, hippies, calça boca de sino, barriguinha aparecendo, headband na cabeça. Não, ele pegou a essência dos anos 70, né? Que é a criatividade, né? É uma coisa over, mas sem ser espalhafatosa, né? Uma coisa tem uma largura, tem um oversized, mas sem assim ser anos 80, sabe? Então assim, ele trouxe realmente o espírito dos anos 70 para a Gucci, brincando com a criatividade.
Ele também foi responsável pela collab Gucci com Balenciaga, que foi algo inédito no mundo da moda, e também por parcerias, né, com um dos nomes mais bombados, né, os nomes mais bombados das celebridades, né, o Harry Styles, o Jared Leto. O Harry Styles, inclusive, chegou a fazer collab com a Gucci na era de Alessandro Michele. Alessandro Michele fez a marca crescer novamente. Nos primeiros anos com ele, a receita quadruplicou e os lucros triplicaram. Coisa que não estava acontecendo no último ano, né? As vendas vinham caindo e aí o pessoal já acende o sinal vermelho, né? Tentaram ali conversar com ele, vamos mudar uma coisa, ver se surte efeito. Apesar dele ainda ter um enorme sucesso na indústria da moda, na imprensa, ter os desfiles mais comentados, mais aplaudidos, isso não estava se refletindo nas vendas, então ele caiu fora. E aí, a partir de setembro deste ano, vai começar uma nova era na Gucci com Sabato de Sarno, né, que é o que vai assumir o lugar do Alessandro Michele, um estilista meramente assim desconhecido, né, como inclusive eram todos que passaram pela Gucci, inclusive o Tom Ford. Lá nos anos 90 ninguém sabia quem era o Tom Ford, todo mundo ficou famoso depois que passou pela Gucci. Pode ser o que aconteça com o Sabato de Sarno agora. Ele vem da Valentino, então ele tem um background importante, com um grande mestre na Valentino, que é o Pierpaolo Piccioli. Então vamos aguardar e ver o que é que ele vai fazer na sua era da Gucci, e aí eu volto aqui pra contar pra vocês, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e comentem aqui o que é que vocês acharam dessa história. Um beijo!